Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mães a se tornarem a mãe que seu filho precisa. Isso mesmo, e hoje eu quero falar com você sobre um tema que é sonho de consumo aí para algumas mães, que é aquele filho obediente. Mas a nossa reflexão aqui hoje é sobre ser a mãe de um filho obediente. E quero que você comece aqui comigo pensando um pouco sobre como que é esse filho obediente. Quem é o filho obediente? Como é que você costuma imaginar aí, né, que se dá por satisfeito assim, meu filho está me obedecendo, ele é obediente. Como que é para você? Hum? E se eu disser para você que ter um filho obediente é o sonho de consumo de todas as mães, porém, ser a mãe de um filho obediente nem todo mundo quer ser? Pensa comigo sobre essa grande diferença. Gente, olha só. Antes de vir aqui fazer essa live com vocês, eu fiz uma pesquisa no Google. E tem uma frase que ela é assim, super, ultra, mega, power pesquisada, que é a seguinte: criança que não obedece. E aí, qual que é o erro dessa frase? O que é que vocês acham? Criança que não obedece. Por que será que é tão pesquisada assim? Hum? Pensa comigo aí. Alguém quer colocar aqui nos comentários o que é que você acha? Criança que não obedece. Acho erro. Hum? Pois é, olha só, para mim o erro aí dessa frase e um equívoco que muitas mães acabam cometendo é: o filho não obedece. É esse olhar que foca no erro cometido, né, e na responsabilização na criança de algo que não está sendo feito de acordo com as suas expectativas. Porque, e se for assim, a mãe do filho que não obedece, ou a mãe que não está sabendo como fazer esse filho obedecer? Essa frase aí não está sendo pesquisada lá, não. Não tá. E é sobre isso que eu quero que você, né, pense junto comigo aqui hoje. Como ser a mãe de um filho obediente. Porque há uma diferença realmente muito grande, tá? Porque se você deseja só ter o filho obediente, não é esse o papel que, né, eu quero te propor aqui. O papel que eu tenho te proposto, que eu quero te propor aqui, é de ser essa mãe que vai ajudar esse filho a chegar nesse lugar, de ser obediente. Até porque a real obediência, ela precisa ser movida pela confiança e não pelo medo, como nós vemos comumente, né? Então, o filho obedece porque o chinelo está na mão, o filho obedece porque senão vai ficar sem ver o filme, né, ou o jogo que gosta, o filho obedece porque vai perder algo, vai deixar de ter algo, vai receber uma punição. Essa obediência, mãe, não deve ser a obediência que você quer, porque essa obediência não é a obediência que está gerando um vínculo com seu filho, um vínculo saudável, um vínculo amoroso, um vínculo construtivo. A real obediência, ela precisa ser movida pela confiança, ou seja, se você parar para pensar um pouco, a obediência do seu filho, ela é uma necessidade sua. Porque a necessidade dele, a necessidade real, não é obedecer, é se sentir seguro. A necessidade real de um filho, imagina aqui, né? Função, a minha mãe e o filho. O que é que a gente precisa fazer com esse filho? Ele precisa se sentir seguro. Essa é a necessidade dele, porque aí, se sentindo seguro, me vendo como essa pessoa que promove, né, segurança, que promove esse sentimento de confiança nele, aí sim vai fazer muito mais sentido obedecer, né? Muito mais sentido. E aí eu tiro, né, meu filho desse lugar de que é mandado, né, bem mandado, é muito bem mandado, para o lugar de quem confia, de quem confia em mim, por isso obedece. Então, se você quer ser a mãe de um filho obediente, você precisa entender que esse filho será obediente quando ele confiar em você.
de fato obediente, tá? De fato obediente. Então, se eu não quero usar o veículo do medo, né, da chantagem, fazendo o correto, que é trazer o acolhimento, trazer o entendimento e o ensinamento, porque sim, essa é a nossa função, tá? Você precisa estar prestando atenção nisso. E aí, eu quero trazer para você aqui 4 passos que vão te ajudar a construir essa relação de confiança com seu filho, para que ele possa te obedecer, assim como diz o ditado, ó, de olhos fechados, né? De olhos fechados, e não que você precise estar aí gritando, descabelada, correndo, de chinelo na mão, né? Ali sempre fazendo chantagem, ameaçando. Isso traz para você e para todo o teu contexto familiar um peso, um estresse, um desgaste muito grande, né? Você já pensou, em vez de você estar ali tratando com o teu filho, tendo um bom momento com ele, tendo momentos agradáveis, felizes, divertidos e leves, você ter que estar ali na base da ameaça, né? Na base ali do fazer medo, na base, às vezes, da chantagem. Esse filho não vai estar te obedecendo pela motivação correta, pela motivação que vai estar trazendo para ele, né, um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento tranquilo, um desenvolvimento que vai levar ele a ser quem ele realmente é. E aí, vamos lá, eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu quero que você anote aí esses 4 passos que vão te ajudar a ser a mãe de um filho obediente. Vamos lá? Então, o primeiro passo que eu quero que você anote aí. Você precisa ter clareza sempre de qual que é o motivo da sua exortação. Qual é o motivo? Tá? Por que você está ali chamando a atenção do seu filho naquele momento? Qual que por que você está advertindo ele? Então, primeiro ponto é esse. Tenha clareza do real motivo da advertência. Isso é fundamental. Então, se você está ali entendendo que seu filho está precisando ser advertido, né? Levar uma reclamação, ser chamado a atenção, você precisa pensar, opa, eu vou chamar a atenção dele, eu vou brigar, Por quê? Por quê? E aí, você precisa pensar no seguinte, tá? Ele está realmente fazendo algo que é errado? Ele está realmente fazendo algo que é perigoso? Porque às vezes a gente chama a atenção do filho porque, olha, vai machucar, ou vai machucar o colega, ou pode quebrar algo que vai machucá-lo, ou realmente é errado, olha, aqui não está na casa de alguém, não põe o pé no sofá, come de boquinha fechada. Mas qual que vai ser a motivação, tá? Então, ele está realmente fazendo algo errado ou perigoso? Ou ele está fazendo algo que simplesmente te incomoda e você às vezes não sabe nem por quê? Então, essa é a primeira reflexão. E por que isso? Porque você precisa entender a motivação. Porque você reclamar por reclamar, chamar atenção por chamar, simplesmente para que ele pare com aquele comportamento, com aquela ação, com aquilo que ele está fazendo, que está te incomodando, sem que isso gere uma construção, você vai entrar nesse ciclo vicioso da briga e confusão, briga e confusão, briga e confusão. Porque a criança ela vai precisar compreender o que é que está acontecendo. E para ela compreender, você precisa compreender antes. Opa, isso é perigoso, por isso eu vou chamar atenção. Isso está errado, por isso eu vou chamar atenção. Ou isso está me incomodando, por isso eu vou chamar atenção. Então, assim, gente, olha só. Isso me lembra, assim, por algumas vezes, né? Eu, assim como você, tem dias e dias, né, gente? Então, existem dias onde o dia é difícil, o trabalho é estressante, muitas coisas acontecem e a gente chega em casa cansado, estressada, e tudo que a gente quer é passar invisível para o nosso quarto, é passar invisível ali para a nossa cama e dormir. Porém, quando a gente abre a porta da casa, o que é que tem lá? No meu caso, tem 3 filhas, uma cachorra, marido, demanda da casa, tudo mais, etc. Né? Então, não é bem assim como a gente quer. E nesses dias,
Muitas vezes a gente tende a culpar os filhos por algo que não tem nada a ver com eles, porque eu já chego cansada, eu já chego estressada, já chego impaciente e qualquer coisa que aquele filho faz me tira a paciência, eu quero mandar parar. Então, é importante você ter essa consciência, essa clareza, porque se o real motivo é cansaço, aí a gente tem que fazer algo sobre isso e a gente já vai falar sobre isso já já. Porque aí a gente precisa passar para o ponto 2, né? Qual que é o segundo passo que você precisa fazer para que você seja essa mãe desse filho obediente? Você precisa sempre deixar claro que o foco da sua advertência é o bem-estar do seu filho. E não uma vontade infundada. Ah, por que eu tenho que parar? Porque sim. Por que eu não posso fazer? Porque sim. Porque né, não é pra fazer, porque sim. Porque eu tô falando. Ai, por que eu não posso isso? Porque não pode. A criança precisa ter clareza. Porque assim fica achando, você passa pra ela que tudo diz respeito a você. Ao que você pensa, ao que você quer. E ela continua sem entender. Isso acaba também trazendo para essa criança essa sensação de que, poxa, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá ruim, tudo que eu faço não dá certo. Então, quando você diz, olha, não pode porque tá numa iminência de você machucar, porque é perigoso isso que você tá fazendo, não pode porque você pode cair, não pode porque você pode quebrar isso aqui e se machucar, não pode porque... Na casa das pessoas, né, quando a gente está visitando, a gente não põe o pé em cima do sofá, por exemplo, você está também trazendo para ele um valor ali, né? Esse valor que você tem. Olha, a gente não faz dessa forma aqui. A gente não é correto fazer isso. Você está trazendo para ele, olha, é perigoso ou não corresponde aos nossos valores. Isso aqui que você está fazendo não é correto por isso, por isso e por isso. E aí, você tá mostrando para ele, tá ensinando e pensando nesse desenvolvimento e pensando nessa construção. E não simplesmente deixando, né, o seu filho sem entender o porquê da repreensão, o porquê da exortação, né? E aí, dessa forma, você vai começar a tá aí construindo com o seu filho essa relação de confiança. Opa, então... Vai chegar um ponto, vocês vão ver, olha, eu posso até falar aqui por experiência aí de 20 anos de filhos, né? Chega um ponto, quando seu filho confia em você, você nem precisa mais estar explicando tanto. Porque ele já confia tanto que você vai ali, olha, cuidado para não cair, pronto. A criança já vem e olha, só a criança não, viu? A adolescente vem e já compreende, porque ela sabe que se você tá falando é porque é pensando no bem-estar dela, né? Olha aqui, ó, a Bárbara tá compartilhando com a gente que a mãe dela tinha essa comunicação, né, e chamavam de mimar a criança. Eu via meus primos apanharem absurdos, né, tinha medo. Pois é, então que bom, Bárbara. A Bárbara tá compartilhando que a mãe dela tinha essa comunicação, sim, as pessoas achavam que isso era mimar a criança. Enquanto isso, os primos dela, ó, apanhavam. Pois é, não é mimar, né, gente? Por quê? Porque o sim é sim e o não é não. Não é deixar fazer tudo, pelo contrário, é não deixar fazer o que não pode ser feito ou o que não deve ser feito, porém com fundamento, porque é isso que constrói confiança, é isso que constrói essa relação. E aí vamos para o terceiro passo. Então você já percebeu ali qual que é a motivação, né, da sua exortação, dali do que você está falando, do porquê você vai falar para seu filho, vai repreendê-lo e depois você já deixou claro para ele ali, olha, meu foco é seu bem-estar, meu foco é seu aprendizado, meu foco é seu desenvolvimento. E aí a gente vai pro terceiro passo, que é bem desafiador, hein? Bem desafiador, e eu sei também que tem muitas mães que não gostam, que tem dificuldade, mas é necessário, sabe qual é? Dê espaço para os questionamentos e argumentos. Dê espaço para os seus filhos, né? Eles precisam poder perguntar. Não faça isso. Por que eu não posso fazer? Por que eu tenho que parar? Por que eu tenho que sair daqui? Porque olha só, gente, discordar não é desobedecer, tá? Tem muitas mães que confundem isso. Discordar não é desobedecer.
Então você precisa sim, né, entender que seu filho não precisa concordar sempre com você. Inclusive, você vai precisar ensiná-lo que tem momentos que mesmo sem concordar, ele vai precisar obedecer. Por quê? Ponto 2, porque ele sabe que seu foco é o bem-estar. Mas você precisa permitir que ele discorde ou que ele questione, né? Que seu filho possa aí estar perguntando: por que eu não posso fazer? Por que eu preciso parar? Por que eu tenho que sair daqui? Porque dessa forma você vai estar gerando comunicação e vai estar podendo deixar claro os seus motivos, né? As suas motivações. Então você não pode ter receio de responder as perguntas, tá? Mas às vezes não tenho paciência, né? Já tá ali, é cansativo. Olha só, é investimento. É investimento quando você abre em momentos, né, como esses, espaço para o seu filho pensar, questionar, né, refletir ali sobre o que está acontecendo. Você está investindo sim no crescimento, na maturidade, tá? Então, dá espaço para as perguntas, para os questionamentos, para as discordâncias. Você não precisa estar certa o tempo inteiro, tá? Nós, mães, não precisamos estar certas o tempo inteiro. Pelo contrário, é fundamental que quando a gente cometa algum erro, algum deslize, nós possamos dizer: opa, errei. É fundamental, gente, é tão importante pedir desculpas. É tão importante reconhecer que falhou em algo, que tomou uma decisão errada, ou que, briguei ali, mas devia ter falado diferente. Vamos tratar disso aqui em outro momento, tá? Eu vou trazer, me comenta aqui se vocês querem que eu traga esse tema sobre pedir desculpas, sobre reconhecer o erro aí diante dos filhos, como que é importante, como isso vai te ajudar a ser a mãe que seu filho precisa, tá? Mas é isso, é você abrir esse espaço para que seu filho possa questionar, que ele possa se colocar, que ele possa trazer, né, ali o seu entendimento. E veja, entenda que esse momento, quando você abre, né, para as questões, para os questionamentos dele, você vai inclusive poder ter uma melhor percepção de como seu filho está vendo aquela situação. Por quê? Porque imagina, se uma criança ainda muito pequena está correndo o risco de uma queda, de machucado, e você só diz: não pode, sai daí, você não vai compreender, a criança nem compreende, e você também não vai compreender se ela ali está fazendo com intenção. Ela sabe que ela vai cair, ela não sabe. Ela está fazendo com que intenção aquilo, entende? Então, é muito importante. Então, quando o filho faz pergunta, é uma ótima oportunidade da gente compreendê-los, da gente conhecê-los ainda mais a partir das perguntas que são feitas. Então, não tenha medo das perguntas, dos questionamentos, né? Lembre que você não precisa estar certo o tempo inteiro. Lembre que mães falham, né? Não devemos ter a pretensão de ser mãe perfeita, devemos sim ter o foco de sermos a melhor mãe, a mãe que nossos filhos precisam, né? Nosso filho precisa. Então, a gente precisa ter esse foco. Porém, lembrando que não seremos mães perfeitas e não precisamos estar certas o tempo inteiro. E aí, vamos para o passo 4, para a gente seguir nessa construção, né? Para você estar aí sendo a mãe de um filho obediente. É que você possa estar aberta para negociações. Então, vou dar uma recapitulada breve aqui para você, né? E vendo e observando esse passo a passo. Então, primeiro você precisa entender o que é que vai motivar ali, tá? A tua exortação. Depois você precisa deixar claro para o seu filho que quando você chama atenção, né? Quando você tá ali falando com ele, você tá pensando primeiro no bem-estar dele. Segundo, você tem que abrir espaço para que ele possa questionar. Por que não? Por que eu não posso fazer? Por que eu tenho que sair? Por que eu tenho que parar? Por que eu tenho que dormir agora? Por que eu tenho que tomar banho agora? Por que eu tenho que comer agora? São muitos porquês, né, gente? Tem as fases e tem uma fase que é porquê do bom dia ao boa noite, é porquê, né? Então, esse espaço precisa existir. E o quarto passo é você realmente aí está aberta para negociações. Como assim aberta para negociações? É você dizer para o seu filho, você demonstrar que você está disposta a
um consenso. Que você não precisa estar certo o tempo inteiro, mas que você está disposta para um consenso. Porque se a gente pensar direitinho aqui, pensa aí, tá? Pensa aí. Se a gente for pensar direitinho, a maioria das advertências, né, que se fazem aos filhos, ela pode ser substituída, ela pode ser amenizada, ela pode, né, ser diferente. Porque o primeiro impulso é o grito, é a chamada de atenção, é aquela voz alta, é o chinelo. Se a gente parar para pensar, a maioria, né, das vezes que se chama a atenção de um filho, podia ser diferente. Então você pode pensar nisso antes. Então deixa claro para seu filho que você está aberta à negociação. Então por que que eu tenho que dormir agora? Porque é importante, precisa explicar, lembra? Importante, as horas de sono, vai acordar cedo. Vou falando aqui, pegando meu exemplo, tá? É importante as horas de sono. Amanhã a gente acorda cedo para ir pro colégio. E aí, se não dorme à noite, né? Se não dorme no horário, vai acordar cansada. E aí vai ser mais difícil. Tá, mas eu não quero dormir agora. Não por isso, por aquilo outro. E aí eu mostro que eu tô aberta à negociação. Ok, entendi. Então vamos combinar aqui de 15 minutos a mais. Vamos combinar. Mas eu quero 1 hora. Não, mas aí 1 hora é muito. Porque já vai comprometer muito o sono. Vamos tentar 15 minutos a mais. E ali você pode ter uma negociação que vai depender muito aí da idade do seu filho, vai depender da situação, mas a negociação é fundamental. E deixa eu falar uma coisa pra você, a negociação, ela poupa tanta sua energia, porque muitas mães acham que assim, o filho obediente é aquele que ela diz, venha, ele vem, faça, ele faz, saia, ele sai. E não precisa ser assim. Porque quantas vezes você já disse saia e em vez de o filho sair, fez birra, chorou, esperneou, você se estressou e foi aquela confusão. Quando a gente abre para a argumentação e para a negociação, a gente vai criando um espaço, sabe, para uma tolerância e para uma compreensão dos dois lados. Deixa eu contar pra vocês um episódio, que eu, assim, gente, eu fazia tanto isso, tanto, porque assim, eu sempre pondero, é muito importante pra mim aqui, olha, a balança. Quando minhas filhas faziam algo que precisava de correção, eu sempre pesava o quanto valia o estresse e o quanto merecia de educação, sabe? E ali, obviamente, na maioria das vezes, sempre merecia educação, sempre merecia ali a construção de algo positivo, né? Então eu fazia sempre questão de evitar conflitos, não que eu não brigasse, ou não que eu não fosse firme quando precisou ser, não. Mas quando eu observava as situações que eu podia minimizar os conflitos, eu aproveitava todas. Elas vão ver essa aqui e vão descobrir todos os truques aqui, né? E usados agora, vamos ver, revelações, mas isso aqui elas já sabem, a gente já conversou sobre isso, que é o seguinte, olha, imagina ali, as meninas, né, naquela fase ali dos 7, isso vai até 12, 13, 14 anos, viu? Aquela fase assim, vai pra uma praia, vai pra uma piscina, não quer sair dentro d'água, peixe, da tarde inteira, tudo esgilhado, lábio roxo, mas lá dentro d'água. E a gente, mãe, quer tirar dentro da água, né? Ai, meu Deus, tá com o lábio roxo, sai da água. Tá com a mão engelhada, sai da água. Obviamente, a intenção de proteger, vai pegar um resfriado, pode ser que não faça bem. Mas o que é que acontece na maioria das vezes quando a criança tá lá, de mão engelhada, lábio roxo, mas tá feliz da vida e você diz, vamos sair da água? O que é que acontece? Não quero, não vou, é que, não quero ir. E aí a confusão começa. E aí você às vezes vai fazer o quê? Vai se estressar, vai perder a paciência, vai arrancar a criança da água, enfim. E aí tá, né? De repente de um dia e momentos tão agradáveis vai acabar num estresse. E aí você abre para negociação. Não quero agora. Por que você não quer agora? Porque tá bom aqui. Porque eu quero mergulhar mais, né? Porque a gente quer ficar mais, porque acabou de chegar o colega. E aí a gente abre para negociação. Então olha,
Se vocês já ficaram a tarde inteira, vocês estão aí na água, tem mais de 2 horas. Então, se você não quer sair agora, vamos esperar. E aí eu dava um prazo. Então, assim, esse é um ponto importante do quarto passo, né? Tenha sempre em mente uma margem para negociação. Então, quando você vai lá chamar seu filho para um banho, quando você vai chamar para dormir, quando você vai tirar da piscina, quando você vai tirar do parquinho, quando você vai tirar ele de algo que você já sabe que ele gosta muito de fazer e que vai, né, querer ali, né, medir a força para seguir fazendo, você já vai na sua mente com uma margem de negociação. Então, eu vou tirar elas da piscina agora, já sei que esse processo vai durar meia hora. Então, eu já vou preparada, ó, esse processo vai durar meia hora, mas vai durar meia hora de paz e tranquilidade, não é meia hora de estresse, de choro, de birra, de sapateado, tá? Faz sentido pra vocês isso, entende? Então, eu já vou com essa margem, então eu chego lá, eu já sei que vai haver o não queremos sair. Opa, então por quê? Vamos conversar aqui, não é? Coloco as minhas observações, escuto a delas e dou mais 15 minutos. Por que eu só dou 15 se eu já sei que o processo vai durar meia hora? Porque eu sei que quando eu voltar daqui a 15 vai ter mais um chorinho. Não, um pouquinho, mamãe, mais um pouquinho. E aí eu disse, ok, então mais 10 minutos. Olha, já dei 15, vou dar mais 10. Ok? Ok. Quando se passam esses 10 que eu já chego com moral, porque eu sou a mãe legal e que dei 15 minutos mais 10. Olha que bônus super, né? Super, ultra, mega power. Então, quando eu volto, eu já volto nesse lugar. Vamos lá. Ah, não, mas olha só, negociamos, teve 15, teve 10, agora deu. Pronto. Sai todo mundo da piscina. Por mais que não saiam felizes da vida, porque queriam ficar, mas saem compreendendo que deu o tempo, que eu entendi que estava bom e que elas queriam ficar mais e que foi deixado ficar mais, né? Mas que realmente ali agora não dá, acabou. Então sai todo mundo tranquilo, vai todo mundo pro chuveiro, toma banho, trocar de roupa, pronto. E resolve-se a situação. Então, esse quarto passo é muito importante para evitar esses momentos de estresse e desobediência, que na verdade é uma discordância. Mamãe, você quer que eu saia da piscina, mas eu não concordo. Porque eu quero ficar aqui, porque tá bom, porque é legal. Entende? Então, nem sempre discordar é desobedecer. Então, eu espero que você possa estar construindo essa relação de confiança com seu filho, que você possa estar sendo, né, se tornando a mãe de um filho obediente, né, baseada aí na confiança, tá? Quero ver então você colocando tudo isso em prática. Então eu te vejo no próximo vídeo por aqui, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.